Sejam bem-vindos a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos trabalhar com gráfico de dispersão utilizando a biblioteca Seaborn. Nós já temos esse notebook salvo, que nós temos já toda a codificação pronta que nós vamos fazer a execução. Caso você queira executar ou fazer alterações, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive. Inicialmente nós vamos fazer importação das bibliotecas, que é o Seaborn, que é uma biblioteca baseada no Matplotlib, que é uma das bibliotecas mais utilizadas para você fazer a geração de gráficos no Python. E o Seaborn ele tem alguns recursos a mais do que o Matplotlib, ele acaba gerando alguns gráficos mais interessantes. Vamos fazer importação para ele as SNS, também fazemos importação para o Pandas, executamos. Nós vamos fazer o carregamento de uma base de dados de plano de saúde, é uma base de dados pequena com alguns poucos registros só para nós fazermos o teste com a geração desses gráficos. Para isso nós vamos precisar carregar esse arquivo CSV para o ambiente, clicamos em File, Upload, eu salvei aqui em Documentos esse arquivo CSV Plano Saúde, clicamos em Abrir, ele vai fazer o upload aqui diretamente para o ambiente. Depois que o upload está feito, clicamos nessa linha para ele usar o comando do pandas read CSV, passamos o nome do arquivo. Podemos visualizar esse dataset. Note que nós temos a idade da pessoa, o custo do plano de saúde, como se fosse um custo mensal, o gênero, se é masculino ou feminino, se é fumante, sim ou não. E temos esse outro atributo chamado tamanho, que ele não diz respeito a informações de plano de saúde. Eu adicionei essa coluna nesse arquivo CSV porque nós vamos trabalhar com uma visualização um pouco diferente, utilizando os recursos do Seaborn. Então daqui a pouco você vai entender o porquê e como que você pode utilizar esse atributo. Como se fosse uma importância, por exemplo, importância 1, importância 2, importância 3 e assim por diante. Vamos agora para a última etapa, que é a geração dos gráficos de dispersão. O primeiro, que é o gráfico mais simples, eu chamo o SNS HellPlot, passamos no eixo X o custo, no eixo Y a idade. E aqui eu passo data, esse dataset, executamos essa linha e perceba que aqui ele já gerou o gráfico. Note que no eixo X temos o custo do plano de saúde, que refere-se a essa coluna, e no eixo Y nós temos a idade. Nós podemos observar que quanto maior a idade, maior o custo do plano de saúde. Note que aqui nós temos esse ponto e vírgula no final. Se você tirar esse ponto e vírgula e executar, perceba que ele coloca essas informações daqui do Seaborn. Então, se você colocar o ponto e vírgula, ele não vai colocar essas informações, a visualização vai ficar melhor. Essa é a visualização mais simples do gráfico de dispersão. Nós podemos passar esse parâmetro chamado Who, que nós vamos colocar o gênero. Perceba que o restante mantém o mesmo. Se eu executar essa linha, ele vai fazer como se fosse um agrupamento baseado no gênero que nós temos aqui em cima. O M e o F, note que o M está com a cor azul, o F está com a cor laranja. Dessa forma fica mais fácil para você visualizar esses registros. Nós podemos, além disso, passar mais um parâmetro chamado Style. Aqui a codificação exatamente é a mesma, só estamos adicionando esse outro parâmetro. Executamos. Perceba que ao invés de ele colocar as bolinhas, tanto para o masculino quanto para o feminino, nós temos uma visualização mais interessante, que ele coloca a bolinha e também um xizinho para cada um dos dois. Então fica mais fácil visualmente, você bater o olho nesse gráfico, você já consegue fazer identificação de cada uma dessas classes. Aqui nós temos o style baseado no fumante. Perceba que aqui nós temos o Who, gênero, que é como se fosse esse agrupamento, o Style, também o gênero, e aqui eu mudei o Style para fumante, executamos, e perceba que ele adicionou uma informação a mais. O M são os pontos azuis, só que perceba que aqui nesses pontos azuis tem xizinho,
e aqui tem um ponto azul que é uma bolinha, porque a bolinha indica que é fumante. Da mesma forma, perceba que o laranja são os femininos. E aqui nessa parte nós temos um laranja que é uma bolinha, que é fumante, um laranja que é um xizinho, que não é um fumante. Então você coloca uma dimensionalidade maior ainda nos dados. Tem que cuidar muito quando você usa esse tipo de gráfico, que pode acabar confundindo um pouco. Vamos para o próximo, que agora sim nós vamos colocar esse who, aquela variável tamanho. Executamos e note que nós temos o valor 0, 1, 2 e 3, que diz respeito a essa variável. Aqui ele adiciona também um 0. E veja que ele coloca uma cor diferente para cada um desses valores de tamanho. Perceba que agora eu vou colocar o parâmetro size, eu não tenho mais o parâmetro who. Agora sim você vai entender o porquê de você ter essa variável tamanho, que ele vai colocar as bolinhas maiores ou menores de acordo com o tamanho, ou aquilo que eu comentei no início da aula, se você tiver um atributo que vai indicar qual a importância da pessoa para o plano de saúde, ou se é um cliente premium, se é um cliente gold e assim por diante. Nós podemos também definir tamanhos personalizados. Note que aqui eu passo size tamanho e eu tenho esse outro parâmetro sizes igual a 15 por 200. Então ele vai destacar ainda mais aqueles valores maiores. Por exemplo, a bolinha maior, ele aparece maior no gráfico, e os tamanhos com uma importância menor, eles aparecem menor no gráfico. Então essa ideia de você trabalhar com gráfico de dispersão com o Seaborn, perceba que tem muitos recursos que você pode utilizar, que podem melhorar a visualização e a apresentação dos dados em um projeto de Data Science. Obrigado e até a próxima aula!